Bem-vindo a mais uma aula. É uma aula bem rápida para massificar a condição de volume, ou para você já ir se desenvolvendo e pensando no gráfico em relação a volume. Então, vamos lá. Volume contínuo, tendência forte e força. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o volume estiver subindo e a tendência for de alta, beleza, então você tem força no movimento. Volume diminuindo, tendência fraca, fraqueza no movimento. Quer dizer o quê? O preço está subindo, porém o volume vai diminuindo. Se o volume vai diminuindo, vai caracterizando uma tendência fraca, isso quer dizer que é fraqueza do mercado. Porém, isso não determina uma reversão. Pode ser somente uma correção, aí você tem que esperar para ver o que vai acontecer. Mas de antemão, se o preço está subindo e o volume está diminuindo, quer dizer que o mercado está perdendo força, está saindo combustível do mercado. Se o mercado está subindo e o preço está atendendo, quando a gente fala o volume está subindo, não é que ele está subindo de forma desproporcional. Ele está subindo cadenciado. Ele está subindo no ângulo juntamente ou proporcionalmente ao preço. Então, uma tendência forte. Ok? Por isso você pode olhar esse PDF várias vezes até você entender esse conceito. Então, aqui é um exemplo de uma tendência corrente, uma tendência onde a maré vai indo numa boa. Ângulo de 45 graus. Quando o mercado sobe, o volume sobe. Quando o mercado corrige, o volume diminui. Quando o mercado sobe, o volume sobe novamente e assim vai proporcionalmente até a hora que o mercado vai subindo e o volume vai diminuindo, sendo desproporcional à condição que o mercado está fazendo. Beleza? Então aqui é uma condição de livro para você entender como é que funciona a situação do volume. Então sobe com volume, cai sem volume, sobe com volume, cai sem volume. Ângulo de 45 graus é o ângulo de maior aceitação do mercado. É uma tendência super forte, não adianta você ficar procurando reversão que você vai se complicar no mercado. Ok? Então vamos lá. Nós vimos que volume contínuo, tendência forte, força. Mercado está subindo, preço está subindo e o volume é proporcional, vai seguindo a tendência. Beleza, mercado forte. Preço subindo e o volume diminuindo. Tendência fraca indica fraqueza. Possível reversão, não garante uma reversão. Pode estar te indicando uma possível correção do mercado. Beleza? Até aqui bem tranquilo. Agora aqui já é diferente. Compra climática quer dizer o quê? Ultravolume, lembrando, mais na frente vocês vão saber que tem também anomalia, talvez uma compra climática fora de contexto, movimento climático que não tenha tanto volume, mas a condição em si geral de uma compra climática é ter muito volume. Então vamos lá. O mercado ele vem subindo cadenciado da tendência, de repente o preço acelera, conforme está na imagem. O mercado vem subindo de forma cadenciada. Deixa eu pegar aqui o point fix para mostrar. Aqui o mercado vem subindo cadenciado. De repente ele acelera. Pum! O mercado acelera. Quando entra muito volume, quer dizer que tem alguma coisa acontecendo ali, alguma coisa muito forte. Geralmente é o smart money atuando. Então o mercado para num ponto, geralmente esse ponto, se você olhar à sua esquerda, vai ser uma região que já teve negociação, aí você tem que ver se é uma região de negociação com volume ou sem volume. O mercado volta a testar com muito volume, porém é rejeitado. Quando forma um candle ou uma barra que é rejeitada, porém com alto volume, você tem a presença de vendedores no mercado. Então aqui nós temos um PDF, né, uma leitura de que o mercado vem subindo cadenciado, de repente o preço acelera, geralmente na sua esquerda você tem uma referência, essa referência vai gerar uma resistência, isso nós estamos falando de compra, tá? No mercado comprador.
E o mercado vai ficar testando. Aqui é um desenho, mas o mercado ele pode trabalhar nessa região que nós acabamos de falar. Não necessariamente ele vai fazer isso, ele pode tentar romper a região e voltar, ele pode ficar trabalhando por aqui. Muitas vezes nós vemos o mercado fazer esse movimento aqui e depois cair, beleza? Isso daqui é para ficar bem didático, para ficar bem explicativo. Então o mercado testa essa região, faz mais volume e não consegue. E depois ele costuma vir diminuindo e o volume vem diminuindo. E quando ele volta, se ele voltar, quando ele volta para fazer o teste, aí ele já volta com um volume bem menor do que ele fez da primeira vez. Beleza? Isso daqui é uma introdução à relação de volume aqui no módulo básico, baseado no que vocês já viram da metodologia Wyckoff. Daqui é para vocês já começarem a identificar pontos de fluxo dentro do contexto de Richard Wyckoff. Beleza? E aqui embaixo, aqui nós não estamos falando ainda de distribuição nem de acumulação, nós estamos falando simplesmente de um mercado lateral, de uma lateralização, de uma consolidação, de uma faixa de negociação. Beleza? Então, o que o mercado faz? Ele testa aqui no mercado que vem de cima para baixo, aqui seria uma acumulação. Os testes costumam ser de absorção, o mercado absorve esse fundo. Então, no fundo, bastante volume, no fundo, bastante volume, no fundo, bastante volume, no fundo, bastante volume. No topo, baixo volume, aqui ó, no topo, baixo volume, no topo, baixo volume, até a hora que ele vai para romper, entra o primeiro conceito que nós vimos. Mercado com volume, preço subindo proporcionalmente. Então, se está entrando no volume, pode ser que depois ele descanse e ele vá fazer o movimento característico de uma tendência. Ok? Agora, quando o mercado testa sem volume, por mais que ele rompa um pouquinho, 1, 2 candles aqui, você fica só olhando. Beleza? Então, o mercado, o volume, confirma a força do mercado. Isso tudo aqui nós vimos na situação de compra. Então, aqui é um fundo, né? Aqui é um fundo, o mercado veio caindo, ou o mercado subiu também, não tem problema, o mercado subiu, isso aqui é uma reacumulação e pode dar continuidade na tendência. Ou o mercado vinha na tendência de baixa, fez a acumulação e agora sobe. Vocês vão estudar tudo sobre o método Wyckoff, todas as fases, não precisa ficar desesperado. Você vai estudar tudo nos mínimos detalhes. Isso daqui é só uma introdução para falar do volume, para auxiliar no que você já viu até agora. Beleza? Para você não ficar esperando muito tempo. E aqui para cima, mesma coisa. Aqui você tem a compra climática. Quando o movimento é contrário, você vai ter a venda climática, mas a condição é a mesma. Você já viu nos exemplos anteriores, nas aulas anteriores. Na tendência é a mesma coisa, ângulo de 45 graus numa tendência de baixa, mesma questão. Volume alto indica tendência forte, o volume diminui, retrocesso, o volume sobe, tendência forte, o volume diminui, retrocesso, e assim por diante. E para fechar, mesma coisa aqui na tendência de baixa. Se o volume vem na tendência de baixa, depois você vai ver sobre SOT, encurtamento do impulso, que é mais ou menos isso daqui. A tendência continua de baixa, vai diminuindo e o volume ele vai diminuindo conforme o mercado vai perdendo força. Beleza? Então, essa aula para você já ir se familiarizando com o volume em relação a essa parte básica do contexto de Richard Wyckoff. Beleza? Porque o nosso treinamento aqui, o nosso programa é baseado na metodologia de Richard Wyckoff, porém tem muito fundamento de VSA. Então, você vai aprender método Wyckoff com fundamentos de VSA. Você não vai aprender somente o contexto do mercado, mas sim onde realmente o volume atua, sendo de forma contextualizada ou sendo de forma isolada. Beleza? Até a próxima aula.
Valeu, um abraço e até mais.